Existem lugares que parecem estar à parte do tempo, cidades que nunca aparecem nos mapas, onde os dias passam devagar e o vento sussurra nomes que ninguém mais lembra. Eldermouth era uma dessas cidades, pequena, pacata e esquecida, encravada entre montanhas, com ruas de paralelepípedos e casas de madeira que rangiam sob o peso dos anos. Os moradores viviam vidas simples, sustentadas pela fé e pela rotina. O sino da igreja era o coração da cidade. Seu som marcava a hora de trabalhar, de rezar e de dormir. Mas ninguém poderia imaginar que aquele mesmo sino seria o último som ouvido antes do desaparecimento total de Eldermouth. Nos dias que antecederam o evento, os sinais começaram de forma sutil. O ar ficou pesado, quase metálico. Os animais se agitavam, sem motivo aparente. Cães uivavam para o nada, galinhas se recusavam a sair dos galinheiros, e os cavalos empacavam, olhando fixamente para o céu. Durante a noite, um brilho estranho iluminava as montanhas. Não era relâmpago, nem fogo. Era algo vivo, pulsante, como se o próprio céu estivesse respirando. O padre local, Elias, um homem de pele pálida e olhar profundo, tentou acalmar a todos. Ele dizia que eram apenas tempestades de verão se aproximando. Mas quando subiu até a torre da igreja, viu algo que o fez cair de joelhos. Uma mancha vermelha se espalhava lentamente sobre as nuvens, tingindo o firmamento como sangue derramado. Naquela noite, ninguém dormiu. A rádio local parou de funcionar. Os relógios travaram a meia-noite, em ponto. E o vento desapareceu. O silêncio era absoluto. Às 3 minutos da madrugada, um som profundo ecoou por toda a cidade. Não era trovão, nem sirene. Era um som que vinha debaixo da terra, como se o mundo estivesse prestes a se romper. Então, o céu se abriu. Eldermouth foi coberta por uma luz vermelha, densa, que fez as sombras se moverem sozinhas. As pessoas correram, rezaram, gritaram. Uma jovem de cabelos ruivos, Clara Whitmore, foi vista correndo em direção à sua casa, com uma expressão de puro terror. Thomas Gray, um homem de olhar desconfiado, tentava barricar a porta da sua loja, enquanto um garotinho de roupa escolar suja apenas observava tudo, com um semblante vazio. E pouco antes do amanhecer, tudo parou. Nenhum grito, nenhum som. Somente o eco distante do sino da igreja, balançando sozinho, nomeou, do nada. 3 dias depois, um grupo de resgate partiu da cidade vizinha, de Thornhill. Eles esperavam encontrar destruição, mas o que viram era algo diferente de tudo o que já haviam presenciado. A estrada que levava a Eldermouth simplesmente terminava. O asfalto desaparecia num ponto onde começava uma névoa espessa, branca como leite. Os primeiros homens que tentaram atravessar nunca mais voltaram. Os rádios chiavam, as bússolas giravam sem controle, e a temperatura caía bruscamente a cada passo. Quando finalmente o vento soprou e a névoa se dissipou, a cidade havia se transformado num campo de cinzas e ruínas. Nada restava de madeira, pedra ou ferro, apenas formas queimadas, contornos de onde um dia existiram casas. No centro, a torre da igreja permanecia de pé, retorcida, negra como carvão. O sino, incrivelmente intacto, balançava levemente, emitindo um som abafado e triste. No chão, os investigadores encontraram algo ainda mais perturbador. As marcas de corpos impressas no solo vitrificado, mãos, rostos, expressões de desespero, como se todos tivessem sido queimados em um único instante, sem tempo para correr ou gritar. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio de vida, nem mesmo insetos. Apenas o silêncio e as sombras. Os relatórios oficiais foram abafados. O governo alegou um fenômeno químico não identificado, mas os cientistas que analisaram o solo afirmaram que a temperatura necessária para derreter rochas daquele jeito era impossível de atingir naturalmente na Terra. Com o passar dos meses,
começaram os rumores. Pessoas das redondezas diziam ouvir, à noite, o som do sino ecoando à distância, mesmo sem vento. Outros juravam ver luzes vermelhas piscando entre as árvores da Floresta Proibida. E alguns afirmavam ouvir vozes. Vozes chamando por ajuda, vindas de dentro da própria terra. A cidade foi riscada dos mapas oficiais. Nenhum documento público menciona o nome Eldermal, mas para os que viviam perto, a lembrança nunca desapareceu. Eles sabiam que algo tinha acontecido. Algo que não era deste mundo. Décadas depois, em 1989, um explorador chamado Michael Rowe, um homem de barba curta e jaqueta de couro, chegou à região. Movido pela curiosidade pelas histórias contadas por antigos moradores, ele decidiu procurar os restos de Eldermal. O que encontrou foi pior do que esperava. No meio da floresta, ele achou um campo de terra negra, onde nenhuma planta crescia. O chão ainda irradiava um calor estranho, como se algo estivesse queimando por baixo. Ao tocar o solo, Michael disse ter ouvido um som fraco, o som de um sino distante. Ele encontrou ruínas de pedra cobertas por símbolos estranhos, que ele não reconheceu. E entre os destroços, um livro, quase intacto. Era o diário do Padre Elias. As últimas páginas falavam de um ritual de purificação, um chamado divino para trazer a luz de Deus à terra. Mas Elias escreveu algo enigmático. A luz que vem do alto não é do céu. O diário relatava que, nas semanas antes do evento, o padre e alguns fiéis realizavam encontros noturnos para abrir o véu. Eles acreditavam que, se orassem com fé suficiente, poderiam trazer os anjos para habitar entre os homens. Mas, em vez de anjos, algo mais respondeu ao chamado. Elias descreveu o aparecimento de uma figura no horizonte, alta, envolta em fumaça vermelha, com olhos como brasas vivas. Depois disso, o diário termina abruptamente. Michael Rowe nunca mais foi visto. Sua mochila foi encontrada dias depois, à beira da estrada. Dentro dela, havia apenas o diário e uma fotografia borrada de uma cidade envolta em névoa vermelha. Desde então, relatos surgem de caminhoneiros que afirmam ver Eldermalt de longe, como uma miragem. Luzes vermelhas, sombras nas janelas, o sino tocando no vazio. Mas quando alguém tenta se aproximar, o caminho simplesmente muda. As estradas se repetem, e o motorista acaba voltando ao ponto de partida, confuso e assustado. Os poucos que insistem dizem que o céu sobre a região parece vivo, que em certas noites ele pulsa como se respirasse, e que, se você olhar por tempo demais, pode ver rostos formados nas nuvens, gritando em silêncio. Ninguém sabe o que realmente aconteceu em Eldermal. Talvez um ritual proibido que deu terrivelmente errado. Talvez uma punição divina. Ou talvez a cidade tenha atravessado o véu e continuado existindo em outro plano, onde o tempo e a dor são eternos. Hoje, apenas uma lenda permanece. Dizem que se você viajar para o norte, até o final da estrada antiga, encontrará uma pedra solitária com uma inscrição quase apagada. Nós pedimos luz e, quando o vento sopra, você pode jurar que ouve, bem ao longe, o sino tocar 3 vezes, sempre 3, e o céu começa a ficar vermelho outra vez. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos mistérios. Até a próxima.